Uma boa noite a todos. O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite é uma pergunta. E essa pergunta é assim: afinal, o que é perfeição de caráter? Nós vamos tratar sobre esse tema a semana toda, mas a gente precisa lidar com a pergunta: o que é a perfeição de caráter? Eu vou dar algumas respostas para vocês hoje, mas nós vamos continuar a dar respostas nos outros dias, até o final da semana. Então existem algumas respostas que vêm hoje, mas para você ter a resposta completa, você tem que acompanhar todos os dias da semana, para estudar a palavra e para entender a verdade de Deus. Segundo nós aprendemos ontem, a mensagem da perfeição de caráter é uma parte muito importante da nossa mensagem, que tem a ver com o estudo da Bíblia e também do espírito de profecia. E, em resumo, nós aprendemos ontem que falar de perfeição de caráter é falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Agora, salvação do quê? Salvação do pecado, segundo Mateus 1, verso 21. Porque Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Então, perfeição de caráter tem a ver com o Evangelho, que nos salva dos nossos pecados. Com que objetivo? Que o mentiroso vença a mentira, que o idólatra vença a idolatria, que o fumante vença o cigarro, que o adúltero vence os seus problemas com a sexualidade, que o ladrão vença o seu problema com a desonestidade, com o roubo, para transformar a vida do ser humano, de alguém escravo do diabo, escravo do pecado, em alguém fiel à lei de Deus. Então, em resumo, esse é o universo das questões que nós estamos falando aqui essa semana. É o Evangelho, é a salvação, é o pecado, é a lei de Deus, é a obediência, são as nossas obras. Agora, para nós avançarmos na compreensão desse tema, temos que oferecer algumas definições. E sabe que nós somos uma geração que lê pouco, infelizmente. Nós assistimos muita televisão, ouvimos muita música, mas lemos pouco. E nós não estamos muito acostumados a definições do tipo assim do dicionário. Agora, se eu perguntasse para você, sem você ter o Google, sem você ter nenhum dicionário, o que é caráter? Como que você responderia? E cada um teria a sua opinião. Só que o fato é que não é muito fácil responder essa pergunta, né? A gente sabe, a pessoa um bom caráter ou um mau caráter. Bom caráter é que faz as coisas boas, e o mau caráter é quem faz as coisas ruins. Em resumo, é mais ou menos isso que a gente entende. Mas eu trouxe para vocês algumas definições de dicionários. E eu trouxe uma definição do Dicionário Técnico de Psicologia, do Álvaro Cabral e da Eva Nick, que foi lançado em 2006. E eles dão uma definição de caráter ali, dizendo o seguinte: o caráter é formado dos aspectos da personalidade que constituem o ego e, em suas manifestações, distinguem uma pessoa da outra. Você vê que linguagem meio maluca, né? São os aspectos do nosso ego, e aí você tem que ser psicólogo para entender melhor o que é o ego, que de alguma forma nos diferenciam uns dos outros. Eu sou diferente de você. Isso tem a ver com caráter. Alguns poderiam dizer, tem a ver com personalidade, tem a ver com índole, tem a ver com escolhas, tem a ver com estilo de vida. Sim, tem a ver com tudo isso. E o resumo de tudo isso é o caráter, que é o que nos torna quem nós somos. Nós poderíamos dizer que nós somos o nosso caráter. Se temos um bom caráter, somos bons. Se temos um mau caráter, somos maus. Agora, eu fui procurar outras definições. O Dicionário de Filosofia da Oxford, segunda edição, diz assim: o caráter de uma pessoa é a soma de disposições à ação,
que incluem seus pensamentos e suas palavras. Olha que definição interessante. É a soma de tudo aquilo que nos move a agir, inclusive os nossos pensamentos e as nossas palavras. A soma de tudo isso é o nosso caráter. Tem a ver com os nossos motivos, tem a ver com as nossas inclinações, tem a ver com aquilo que nós somos. Terceira definição, Dicionário de Psicologia da Oxford, terceira edição. Caráter é a maneira habitual e constante de reagir, própria de cada indivíduo. É uma característica essencial da personalidade, o que lhe identifica e distingue. É algo que é próprio ou peculiar. Caráter, então, é aquilo que a gente costuma fazer. Se eu sempre roubo, o meu caráter é um caráter de um ladrão. Se eu sempre minto, o meu caráter é um caráter de um mentiroso. Se eu sempre amo, o meu caráter é o caráter de uma pessoa amorosa. Se eu sempre perdoo, o meu caráter é o caráter de uma pessoa que perdoa. E aquilo que a gente está habituado a fazer constitui o nosso caráter. Então tem a ver com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente faz. É as duas coisas. Portanto, na psicologia, caráter é sinônimo de identidade, da soma das nossas disposições, pensamentos e palavras que sublinham todas as nossas ações, da combinação de todos os nossos traços psicológicos, é aquilo que nos faz únicos. O resumo de tudo é a nossa identidade. Caráter é quem nós somos. E quem você é? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa cheia de amor e fé, ou cheia de reclamação, preconceito ou maldade. Isso é o seu caráter, é quem você é. Agora, nós estamos muito acostumados a um padrão 8 ou 80. Ou somos bons ou somos maus. Mas a verdade não é assim. A verdade é que nós temos coisas boas e também temos coisas más. Nós não somos somente bons e nós também não somos somente maus. Existem essas duas coisas na vida humana, no seu coração, na sua mente, no seu caráter. E o que é a mensagem da perfeição do caráter? É justamente nos ensinar a rejeitar as coisas más que há em nós e favorecer as coisas boas que há em nós, correto? Essa é a grande mensagem. Tirar de nós o mal e colocar em nós o bem. Além das definições psicológicas, será interessante analisar algumas definições retiradas do espírito de profecia. O espírito de profecia tem algumas definições para falar de caráter. E Ellen White diz assim, na meditação Maranata, o Senhor vem, página 221. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. O que é o caráter? É aquilo que eu sou no íntimo da minha alma, que se revela naquilo que eu faço. É mais ou menos aquilo que Jesus diz. A boca fala do que o coração está cheio. Então o que é o caráter? É aquilo que enche o meu coração. E inevitavelmente isso vai sair pela minha boca. Não tem como ser diferente. Eu estou cheio de mentira. Eu vou abrir a boca para falar a verdade? Se o meu coração está cheio de mentira? Não vou. O meu coração está cheio de maldade. Da minha boca vai sair o que é bom? Não, vai sair o que é mal. Por isso que existe uma grande predominância na nossa sociedade de mentira, de fofoca, de vaidade, de palavrão, de agressividade, de maldade. Por quê? Porque essas são as coisas que estão no coração das pessoas. E elas se revelam no comportamento. Um outro texto, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 545, Ellen White diz assim: a mente é o terreno, o caráter é o fruto. Muito interessante. Na nossa mente, então, habitam coisas boas e coisas más, tentações e influências para o bem, mas o caráter é o fruto de tudo isso, que é aquilo que a gente escolhe, que a gente quer, que a gente é e que a gente faz.
Interessante essa definição também. O Colportor Evangelista, página 68, Ellen White diz assim: o caráter é um poder. O caráter como um poder de influenciar. Vamos pensar assim, uma pessoa de caráter forte pode influenciar muitas pessoas, ela tem poder. Por ela ser boa, muitos podem vir a ser bons. Por ela ser má, muitos podem vir a ser maus. Porque o caráter é um poder para influenciar. Outra coisa que ela diz aqui, olha: Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 546. Então olha só, nós formamos o caráter, é a nossa identidade, que tem a ver com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente quer. Esse é o caráter. Mas também o caráter tem a ver com o resultado de muita coisa. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tudo que a gente sente, tudo que a gente escolhe, o resultado de tudo isso é o caráter. O caráter é um poder para o bem ou para o mal. E é uma qualidade da alma que se manifesta na conduta. Por isso, caráter é o que a gente pensa, é o que a gente fala, é o que a gente escolhe, é o que a gente faz e é o que a gente é. Isso é o caráter. Agora, perfeição no caráter. Perfeição no que fala, perfeição no que escolhe, perfeição no que faz, perfeição no que é. Será que tem alguém perfeito? Se diz por aí que não tem ninguém perfeito. Mas será que existe perfeição? E se existe, como é que é essa perfeição? E para isso, irmãos, nós temos que buscar respostas. Primeira resposta que eu gostaria de dizer para você é que a palavra perfeição pode significar muitas coisas diferentes. Às vezes, perfeição é sinônimo de utilidade. Pensa o seguinte: estoura um cano lá da sua pia nessa noite e começa a jorrar água pela casa. O seu vizinho é o encanador. Ele vai lá e ele diz assim: Dona Maria, para consertar a sua pia, tem que ter uma peça que eu não tenho aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma gambiarra. Alguém já ouviu falar de gambiarra? Pois é. Eu vou fazer uma gambiarra para resolver o problema agora e amanhã eu troco para você. Tudo bem, Dona Maria? Beleza. Aí o seu vizinho encanador vai lá, conserta o cano com a gambiarra e diz assim para a senhora: Dona Maria, me perdoe porque eu não tenho a peça correta, mas amanhã eu coloco para a senhora. Aí a Dona Maria poderia responder assim: que nada, ficou perfeito, ficou útil, até amanhã vai aguentar lá, amanhã troca, fica tudo ok. Aqui perfeito é sinônimo do quê? Utilidade. Quer dizer que aquela gambiarra não tem defeito? Tem defeito. Vai precisar trocar a gambiarra no outro dia? Vai precisar trocar. Mas por aquele momento a gambiarra foi perfeita, porque ela foi útil. Verdade ou não é? Não é assim que a gente fala? Outra coisa, perfeição pode significar algo bom. Tipo assim, lançou a nova música da Melissa Barcelos. Aí você gosta da Melissa Barcelos e você diz assim: nossa, ficou perfeito. É sinônimo do quê? De bom. Nossa, o culto foi perfeito. Sinônimo de bom. Não quer dizer que não tem defeito. Talvez o CD da Melissa Barcelos tenha um defeito. Talvez o culto teve um defeito. Mas você passa por cima do defeito e só vê a parte boa. Ficou perfeito. Também, perfeito pode significar a ausência de defeitos significativos. Por exemplo, infelizmente no nosso mundo, tem gente que nasce tetraplégico já. Criancinha nasce, já sofre alguma coisa na coluna e nunca mais vai andar. Tem pessoas que nascem assim ou não? Tem. O outro nasce saudável. O que a gente diz do que foi saudável? É perfeito. Mas tem os limites, os limites da natureza humana. Também, perfeição pode significar ausência absoluta de pecado. Quando a gente diz que Jesus foi perfeito, a gente está dizendo que ele não teve nenhum pecado. Agora percebam, perfeição é um termo amplo que pode significar várias coisas diferentes. Da mesma forma, ter um caráter perfeito pode significar várias coisas diferentes. Se eu disser para você, o caráter perfeito
é o caráter de uma pessoa útil, boa, que não tem assim grandes defeitos, não é um mentiroso, um ladrão, um estuprador, um político corrupto, é uma pessoa normal, ela é boa, tranquila, ok. Tem um caráter perfeito. Se você comparar esse camarada com o Fernandinho Beiramar, não tem nem o que falar, né? Caráter perfeito. Agora, essa pessoa que tem o caráter, entre aspas, perfeito, pode ter os pecados dela. Agora, gente perfeita pode ter pecado? Perceba que a coisa é meio complicadinha? Se é perfeito, como é que vai ter pecado? Agora, na Bíblia, quem é perfeito? É só quem não tem pecado? Abre a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 15. Pensaram que eu não ia abrir a Bíblia, né? Pastor que não abre a Bíblia merece um puxão de orelha, né? E eu quero chamar a sua atenção para um personagem da Bíblia, chamado Rei Asa. E a Bíblia diz algo muito importante e interessante a respeito desse homem. E a Bíblia diz assim, irmãos: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Vai para o capítulo 16 e dá uma olhada nos versos 7 a 10, 12 e 13. A partir do verso 7, diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente, e lançou-o no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma época, oprimiu Asa alguns do povo. Verso 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 40º ano do seu reinado. Irmãos, sabe que a Bíblia é um livro um pouquinho mais diferente do que alguns imaginam. Algumas pessoas ouvem falar da Bíblia, que a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é a palavra de Deus e tal. E elas têm a impressão que a Bíblia não tem nenhuma dificuldade. Tudo é bonito, tudo é belo, tudo é claro e simples na Bíblia. Mas a verdade é bem diferente. Vocês prestaram atenção no que esse texto diz, irmãos? Se diz que o Asa teve um coração perfeito todos os seus dias, e depois relata que ele ficou bravo com o profeta, mandou bater no profeta, oprimiu alguns do povo. Na hora que ele ficou doente dos pés, ele nem confiou em Deus. Que Deus o quê? Eu quero saber do médico. E morre. Peraí, esse homem foi perfeito todos os dias ou não foi? Alguns já estão me olhando dizendo que não foi, mas a Bíblia diz que foi. Percebam, irmãos, que a coisa é interessante. A Bíblia atribui perfeição a quem não foi perfeito. Deus era capaz de enxergar alguma coisa no coração de Asa que eu e você não somos capazes de enxergar. A gente olha para o coração de Asa e vê um político mandando bater do outro partido, né? A gente vê uma pessoa ruim, errada. Mas Deus consegue enxergar um coração perfeito. E isso deixa a gente meio maluco. Mas a verdade é que Asa foi perfeito todos os seus dias com uma perfeição relativa. É aquilo assim, olha, eu tenho muitos defeitos e pecados, mas pela minha fé, pelo meu amor, pela minha entrega a Deus, Deus me enxerga, entre aspas, perfeito. Não é interessante isso? E por que eu sei disso? Porque nós aplicamos aqui o princípio da não
contradição, que nós estudamos ontem. A palavra de Deus não pode se contradizer. Então, quando a Bíblia diz que o coração dele foi perfeito, amém. Todos os dias, amém. Mas quando a Bíblia relata que ele teve pecados e defeitos, amém, é verdade. E uma coisa não pode negar a outra. Então, se alguém vier pregar para você, temos que ter perfeição de caráter e não pecar, porque só tem perfeição quem não peca. Verdade ou mentira? Mentira. Está entendendo onde eu quero chegar? Muitas vezes esse discurso da perfeição de caráter é usado para amarrar um fardo em cima das pessoas. Que se pecar não é perfeito, mas vai com calma. A Bíblia diz em outros textos, por exemplo, 1 Reis 15, 13, que o coração de Davi foi perfeito para com Deus. Mas Davi teve pecados ou não teve? Teve. A perfeição dele não pode negar os seus pecados, e os seus pecados não podem negar a sua perfeição. A Bíblia fala de perfeição de Noé, de Abraão, de Jó, de Davi, de Paulo, e todos esses foram pecadores, e jamais deixaram de ser pecadores. Portanto, quando falamos de perfeição de caráter, do que é que nós estamos falando? De um ser humano sem pecado? E aí nós vamos falar só de um mesmo, que é Jesus. Agora, se nós vamos falar de perfeição de caráter para os outros seres humanos, nós estaremos falando de pecadores considerados perfeitos pela fé, pela graça de Deus, por Deus conseguir enxergar neles o que ninguém mais consegue enxergar. Deus conseguia enxergar em Davi o que ninguém conseguiria enxergar. Em Asa, o que ninguém conseguiria enxergar. Os defensores da perfeição de caráter dentro da igreja, muitas vezes dizem que pecadores não podem ser perfeitos, que para ser perfeito tem que deixar de ser pecador. Entretanto, eles jamais foram capazes de apresentar ao mundo um ex-pecador. Sabe, irmãos, existiram muitas pessoas que venceram muitos pecados. Existe pessoa que venceu o pecado das drogas, da prostituição, da mentira, da corrupção, do assassinato, muitas maldades e pecados, e essas pessoas venceram. Muitos exemplos. Mas não existe nenhum exemplo de ser humano que venceu todos os pecados e deixou de ser pecador. Entende a diferença? Eu já venci muitos pecados, eu, Ezequiel. Mas eu venci todos os pecados e não tenho pecado? Não. Eu ainda tenho os meus defeitos e pecados. E com você também é assim. Você já pode ter vencido muitos pecados, mas continua sendo um pecador ou uma pecadora. Portanto, irmãos, nós temos que entender essas questões de forma séria. Antes de terminar, eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós precisamos aprender a aplicar o princípio da não contradição a esse assunto. Presta atenção. É verdade que o coração de Asa foi perfeito todos os dias? Sim. É verdade que Asa pecou? Sim. Quem peca pode ser considerado perfeito? Sim. Se alguém disser que não, vai encontrar um defeito aonde? Na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o coração de Asa, que foi um pecador, foi perfeito todos os seus dias. Está entendendo a questão onde eu quero chegar? Se alguém negar que o pecador pode ser considerado perfeito diante de Deus, vai negar a palavra. Jó não foi considerado perfeito? Foi pecador. Davi não foi considerado perfeito? Foi pecador. Paulo não foi considerado perfeito? Foi pecador. É isso que eu quero deixar claro para você. Esse princípio é importante para lidar com as questões que nós vamos trabalhar essa semana. Agora eu queria dar mais um exemplo, um pouquinho mais complicado, sobre a obra de Ellen White. Tá bom? Eu vou ler para você um texto de Ellen White, livro Atos dos Apóstolos, página 531. E ela diz o seguinte: o Salvador mostrou, por meio da sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Jesus mostrou, pela sua humanidade, pela sua vida,
que nós podemos, nesta vida, alcançar a perfeição de caráter. Tá claro isso aqui? Ellen White diz, é possível, ponto. Existe um outro texto de Ellen White, no livro Fundamentos do Lar Cristão, página 56, onde ela está fazendo um aconselhamento a um casal separado. O casal tinha se separado e ela está aconselhando esse casal. E ela escreve para eles assim, vocês dois, como todos os demais, têm um caráter imperfeito. Como aplicar o princípio da não contradição a essa questão? Percebam os dois lados da moeda. Por um lado, é possível alcançar a perfeição de caráter. Isso é uma possibilidade. É possível. Esse é um lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? Todo mundo tem um caráter imperfeito. Ponto. Isso é um fato. E agora, como aplicar o princípio da não contradição? Se realmente é possível alcançar uma perfeição de caráter, por que Ellen White diz que não tem um perfeito no caráter? Não parece ser contraditório? Bom, se é possível alcançar a perfeição, então presume-se que talvez alguém tenha conseguido. Aí quem sabe entre os milhões de casais do mundo, tenha pelo menos um com caráter perfeito. Porque é possível. Concorda comigo? Agora, quando ela diz que não tem nenhum com caráter perfeito, porque todos têm o caráter imperfeito, eles começam a dizer assim, poxa, mas é possível, mas ninguém tem? Está entendendo onde que entra o problema da questão? É possível, mas ninguém vive. Então, na verdade, quem sabe não é possível. E ela errou, e ela mentiu. Essa é a grande questão que eu quero lidar com vocês. Como resolve esse problema, irmãos? Pelo princípio da não contradição, nós trabalhamos com dois níveis ou dois sentidos de perfeição de caráter. Existe um nível ou um sentido em que é possível ter o caráter perfeito. Mas existe um segundo nível ou um segundo sentido em que ninguém consegue ter um caráter perfeito. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Irmãos, o casal ou a pessoa que atingiu a perfeição de caráter, ela conseguiu realizar o seu melhor do que lhe é possível. Mas ela não é perfeita em sentido absoluto. Por exemplo, vamos pensar. Do que eu era antes para o que eu sou hoje, existe uma grande diferença. Poderíamos pensar que antes eu tinha um caráter imperfeito e hoje eu tenho um caráter perfeito. Antes eu era um mentiroso, hoje eu sou verdadeiro. Antes eu era um drogado, hoje eu não uso drogas. Antes eu era um trabalhador que trabalhava no sábado, hoje eu não trabalho no sábado e etc. E a gente compara a nossa vida atual com a vida passada e diz, opa, tô bem, tá tudo ótimo, né? Eu tô perfeito aqui, ó, tô maravilhoso. Agora, quando você compara a sua vida com a vida de Cristo, quem sou eu? Eu sou um lixo diante de Jesus. Então eu permaneço sendo um imperfeito pecador. Perceba, tem dois níveis na história. Existe um nível que eu consigo atingir. Existe um nível que eu não consigo atingir. E por esse princípio da não contradição, a gente entende os textos de Ellen White. Mesmo sendo textos aparentemente contraditórios. Se alguém negar a realidade da imperfeição em nome da possibilidade da perfeição, essa pessoa vai negar a inspiração. Porque a inspiração de Ellen White afirma as duas coisas. Vamos pensar o seguinte. Vem um pregador perfeccionista aqui na igreja e ele começa a fazer um discurso assim. Podemos atingir a perfeição de caráter. Ellen White é clara. A igreja está se afastando do espírito de profecia. Nós temos que retornar aos velhos marcos, porque nós temos sido infiéis, e esses pastores de hoje em dia estão pregando a mensagem errada para vocês. Porque nós podemos ter um caráter perfeito. Faz um bom barulho, não faz? Chega aqui, bota fogo na igreja e mostra o texto de Ellen White, que nós podemos atingir o caráter perfeito. Só que o que é que ele faz? Ele não mostra o outro texto. Ninguém é perfeito. Esse texto ele não mostra. Ele só mostra qual? É possível!
Está entendendo como que a heresia trabalha? Eles mostram um lado da moeda e não mostram o outro. É igual o exemplo que eu dei ontem. O evangélico prega, não somos salvos pela lei. E faz um barulho enorme. Não somos salvos pela lei. Amém. Mas ele não mostra para os seus membros os textos que dizem que ele deve guardar a lei. Ele só mostra um lado da moeda e não mostra todo o lado da moeda. E isso, irmãos, é complicado. Essas pessoas esquecem que nós colocamos um freio nas conclusões perfeccionistas. Não é porque a gente está negando o texto que Ellen White diz que é possível ser perfeito. Não é isso. Existe um sentido que é possível e todos nós temos que buscar essa perfeição. Agora, nós fundamentamos esse freio aonde? Na própria Ellen White, que diz que ninguém é perfeito. Vai negar o que ela escreveu? Vai dizer que é mentira? Vai se apegar só a um lado da moeda? Por quê? É só um texto que é verdade, o outro texto é mentira? Isso os perfeccionistas não mostram para vocês. E eu já quero te dizer que o mesmo problema ocorre com a questão do pecado e da obediência à lei. Podemos viver sem pecar, mas todo mundo peca. Podemos guardar a lei, mas ninguém guarda a lei perfeitamente. Ocorre o mesmo problema. Se eu enfatizo só um lado, podemos viver sem pecar. Tá, e cadê os não pecadores aí da história? Não sei, um dia vai surgir. Porque até hoje não surgiu. Tá entendendo a questão? Porque só mostra um lado da moeda e não mostra o outro. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas heresias dentro da igreja giram em torno desse ponto aqui. Pega só um lado da moeda e deixa o outro lado de lado. Para terminar, a perfeição de caráter é uma ideia ampla. Por um lado, a própria perfeição de caráter admite a nossa imperfeição, porque coloca esse alvo da perfeição em um ponto limitado, no caráter. Em outros pontos você pode cometer erro, mas no caráter não, tem que ser perfeito. E já admite, tem uma imperfeição geral, mas tem um ponto que a gente deve ser perfeito. A nossa identidade, as nossas escolhas, etc. Por outro lado, estabelece a perfeição como um aspecto de vida que a gente deve buscar. Entenda, irmãos, existem muitas definições de caráter diferentes. E existem muitas definições de perfeição diferentes. Por isso que existe confusão sobre esse assunto. Do que a gente está falando quando está falando de caráter? E ninguém te explica. Do que a gente está falando quando está falando de perfeição? Ninguém te explica. Tudo é assim, no ar. Os conceitos não são definidos de forma clara. Nem as implicações são levadas às conclusões lógicas. E isso gera grandes dúvidas e confusão sobre esse assunto. Ao longo dessa semana, nós vamos nos aprofundar na compreensão do que é a perfeição de caráter, em relação ao pecado, à salvação, à lei de Deus e à volta de Jesus. Esses vão ser os pontos que nós vamos trabalhar. O pecado, a salvação, a lei de Deus e a volta de Jesus. Não perca. São assuntos difíceis, eu sei, mas são assuntos importantes. Agora, eu termino fazendo um apelo para você. Quando você ouvir alguém pregar sobre perfeição de caráter, na internet especialmente, busque saber quais são as definições que essa pessoa tem de perfeição de caráter. Porque você vai descobrir muita gente pregando a mentira em nome da perfeição de caráter. E caso essas definições dessas pessoas neguem alguma verdade inspirada, você está diante de uma mentira em nome de Deus, de uma heresia. E está cheio disso dentro da igreja. Por quê? Percebe que esse assunto é chato e amplo? Vocês estão entendendo? Eu preguei 2 sermões aqui. E é um assunto chato. Por quê? Porque é um assunto complicado. Tem um lado, tem outro lado, e parece ser contraditório, parece ter alguma coisa errada. E ninguém gasta tempo explicando isso. Quem prega sobre esse assunto só prega assim, seja perfeito, agora vai para tua casa e se vira. Ninguém fica te explicando para você como é que é. Porque se quiser explicar, vai dar trabalho. Você acha que eu vou ter pouco trabalho essa semana? Não. É muito trabalho para explicar isso aqui para a igreja. Mas se a gente não explicar, o diabo vai colocar a mentira e a heresia. E vocês vão ser enganados por qualquer um que lê qualquer texto de Ellen White aqui para vocês. Pega só um lado da moeda, não mostra o outro lado,
e acusa pastor, e acusa associação, e acusa a igreja, que a igreja está todo mundo apostatado e perdido, e só quem está salvo é ele e o ministério independente dele. Está cheio disso dentro da igreja, irmãos. Mas o meu apelo final mesmo é que você busque um caráter que é o caráter semelhante ao de Jesus. Jesus amou e perdoou. Coloque amor e perdão no teu coração. Jesus foi fiel à lei de Deus. Busque fidelidade à lei de Deus. Busque ser cada vez melhor. Agora, Jesus não teve pecado, mas você reconheça os seus pecados. Peça perdão a Deus. Peça transformação. Peça graça. Peça salvação. E Ele vai te dar pela misericórdia do céu. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos terminar orando ao Senhor. Antes da oração, eu peço só que você tome uma decisão de fé, fazendo um gesto simples. Quantos de vocês essa noite querem pedir a Deus perdão pelos seus defeitos de caráter e pedir que Jesus coloque o caráter dele em vocês? Essa é uma decisão simples de fé, mas é uma decisão importante. Saiam daqui com isso no coração, pedindo perdão do que é errado no caráter e buscando a Deus aquilo que é correto. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor está conosco a cada momento da nossa vida, Pai. Obrigado porque Jesus nos oferece um caráter transformado, salvo, limpo, e nós queremos esse caráter no nosso caráter, Pai. Mas para isso, necessitamos do perdão dos nossos pecados. Falhamos no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz. Somos pecadores e carecemos da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Transforma a nossa vida, nos perdoe e nos salve para o Teu reino. Limpa cada um de nós, no seu coração, na sua mente, no seu caráter. E venha, Pai, fazer uma obra maravilhosa de salvação na vida da igreja do Boqueirão aqui em Canoas, Pai. Dá-nos a Tua paz e a proteção na volta para casa. Tudo entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.